Boa noite a todos. Daremos início, então, à sessão ordinária do dia 15 de junho de 2026. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereador Jorginho Souza, vereador Caio Santana, vereadora Cláudia Duarte, vereador Fagner Guiner, vereador João Matias, vereador Paulo Galimberti, vereador Vilmar Nico, vereador Vinícius Rebeque, vereadora Virna Alice. Discussão da ata. Não havendo discussão, a ata está em votação. Os vereadores permanecerem sentados estarão aprovando a ata. Aprovado por unanimidade. Expediente não houve. Discussão da pauta conforme manifestação dos vereadores. Vai discutir o vereador Matias. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente e comunidade que nos assistem pelas redes sociais. Bem, hoje eu quero aqui dar a resposta para a nossa comunidade referente a uma solicitação aí de uma indicação, pedido 08/2026, solicitando aí com a CE Equatorial providências aí de situações que me passaram aí de postes, né? Um quase caindo, ali na João Café Filho, Balneário Presidente, e outro prestes a cair, né, podre embaixo, ali na Avenida Tramandaí, em frente à Escola Santa Catarina. Bem, aqui eu vou repassar para a nossa comunidade a resposta que a CE Equatorial nos emeteu. Grupo Equatorial de Energia, com sede na Avenida Clóvis Paim Grivotti, número 11, bairro Humaitá, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vem respeitosamente, em resposta à indicação 08/2026, prestar as informações conforme segue. Informamos que os pontos indicados para a revisão técnica e manutenção dos postes localizados à Rua João Café Filho e Avenida Tramandaí foram encaminhados ao setor de manutenção para análise. Reforçamos que o nosso plano de manutenção inclui inspeções periódicas dos principais componentes da rede de distribuição de energia elétrica. Durante essas inspeções, identificamos a necessidade de manutenções estruturais, como substituição de postes, transformadores e chaves, além do manejo de vegetação. Com base nos resultados dessas inspeções, os pontos críticos são imediatamente encaminhados para programação e realização de manutenção. Acreditamos que essa rotina de manutenção aumenta a confiabilidade do nosso sistema de distribuição de energia elétrica. Salientamos que casos pontuais em que identifiquem riscos iminentes à segurança ou à continuidade de fornecimento de energia elétrica devem ser comunicados pelos clientes através dos canais de atendimento da concessionária. Sendo que tínhamos, para o momento, permanecemos à disposição para elucidar quaisquer questionamentos ou dúvidas remanescentes. Atenciosamente, Ivanice Fernandes Pilar Brum, consultora comercial, gerente de relacionamento com o cliente. Bem, aqui está a resposta deles, mas não é a nossa realidade, né, senhoras e senhores? A situação daquele poste lá na João Café Filho já fez aniversário mês passado, de 1 ano. Então, como eu grifei aqui, não é imediato. Mas vamos torcer que, através dessa indicação, eles agora ouçam nossos pedidos aqui, né? E resolvam a situação aí que é lamentável, mas causa ali uma situação de insegurança para a nossa comunidade. Obrigado. Obrigado, vereador Matias. A pauta continua em discussão. Vai discutir a vereadora Claudinha. Boa noite, presidente, aos colegas vereadores, vereadora Vina, aos funcionários da casa que estão aqui presentes. Na última sessão do dia 8, eu tinha saído nas explicações pessoais e o presidente da casa esteve fazendo um comentário referente a essa vereadora
sobre o meu exame toxicológico. Uma, porque o exame que os vereadores fazem, que eu saiba, condiz a só o vereador e a casa. Não pode ser comentado numa tribuna livre, passado diretamente para a comunidade. Ali o presidente relatou que essa vereadora tirou 4 atestados por depressão e que a medicação que a vereadora toma não apareceu no exame toxicológico. Quero dizer para o vereador, eu acho que também é médico, né, porque ele sabe de muitas coisas, que o remédio escitalopram e Velaxina não aparece em exame toxicológico. O toxicológico aparece, ele detecta drogas de abuso, como cocaína e mais outros fatores. Eu procurei o meu médico, que me acompanha há 3 anos, e ele me passou todo um laudo que eu vou entregar na Câmara de Vereadores e também na Promotoria Pública. Porque o momento que fala da doença de uma pessoa, o vereador, ele é uma pessoa pública, pode falar o que quiserem do vereador. Mas na parte de saúde, na parte pessoal, da tua família, das tuas pessoas, a gente tem que evitar. E uma das coisas que me afetou bastante essa semana foi isso. Eu quero dizer para o senhor, vereador, coisa boa que o senhor não precisou perder um filho como eu perdi, para tomar o remédio que eu tomo. Que Deus abençoe, que o senhor nunca precise chorar em cima de um caixão do seu filho. Para ninguém jogar na sua cara o que é uma depressão. Então, isso aí vai ser feito lá na Justiça. E a partir eu estou fazendo um exame que eu nem precisava estar fazendo. Esse exame nem precisava nós estar fazendo. Mas a gente está indo lá, cumprindo o nosso papel. Agora, falar do exame da vereadora, dizer que essa vereadora não aparece a medicação dela ali naquele exame, que eu nem tinha pegado o resultado do meu exame ainda. Vamos medir muito as palavras antes de vir numa tribuna, vereador, e falar isso. Tu mexeu com a minha saúde, então não faz mais isso. Para ti, hoje, eu vou te dizer uma frase que eu disse para um companheiro meu um dia. Hoje o senhor está lá em cima, mas a roda gigante vira. Ela gira muito rápido. E um dia o senhor vai poder estar lá embaixo. E que ninguém faça para o senhor aquilo que o senhor fez para mim. Que me machucou muito, pode ter certeza disso. A pauta continua em discussão. Vai discutir o vereador Caio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste pelas redes sociais, Correio do Imbé, Rádio Golfim, aos servidores da casa, comunidade também que se faz aqui presente. Eu queria falar um pouco a respeito da pauta que o vereador Matias colocou aqui, referente à resposta da Equatorial. Matias, vereador Matias, me parece que a Equatorial ela tem um protocolo, né? Que é aquela resposta, assim, acho que é o robozinho que manda para os vereadores e para a comunidade, né? A gente já está há algum tempo também enviando documentações, pedindo para eles alguns reparos em postes, inclusive, cito aqui o exemplo do Zé, na frente da casa do Zé nós temos um poste com um transformador, que já tem um outro poste colocado, os dois estão loucos, só o que está segurando é o poste da casa dele. Faz mais de um ano que a gente vem largando a documentação, cobrando a Equatorial, e a resposta é sempre aquela mesma, né? Parece que é de praxe. Estamos enviando para os órgãos responsáveis, pela equipe técnica, daí eles pedem que o consumidor entre ali
nos meios de comunicação da empresa para solicitar o pedido, mas a coisa não acontece. Também quero fazer justiça. Estava na luta ali e conseguimos direto com a Ivanise, que é a diretora regional, a troca do poste e do transformador. Pô, resolveu a situação. E um dia eles vieram ali, colocaram um poste de concreto, retiraram aquele poste também que estava sendo segurado, Matias, apenas pela a rede da casa ali que ligava no poste. Então, né, fica aí também esse apoio ao vereador Matias, que a gente vê que está se empenhando nessa questão. Nós também fizemos alguns pedidos, como eu disse, né? Em relação àquilo que a vereadora Cláudia colocou, eu também gostaria, vereadora, hoje a senhora vem aqui cobrar o presidente Jorginho, mas a senhora esquece quando a senhora, junto com outros vereadores, fez vídeos, ou com a sua filha, edições, acusando esse vereador de coisas que ele não é. E realmente a roda, como a senhora falou, ela é muito rápida. Um dia a gente está lá em cima e o outro dia aqui a gente está embaixo e passa muito rápido. Então também a senhora também tem que se olhar no espelho para ver o que a senhora fez para esse vereador. Porque eu também tenho uma filha que está aqui, ó, que inclusive foi na escola Reinaldo Vacalli, chegaram a perguntar se esse vereador batia na mãe, tá? Por acusações que a senhora e o seu grupo político de mulheres fizeram contra esse vereador. Então que a senhora também se atente a isso, que não faça mais isso, que a gente não tem que atacar aqui a pessoa pessoalmente, é fazer, lutar pelo povo, que é o que todo mundo quer. Mas também, ó, bota a mão na consciência também, porque eu sofri muito com isso. Sofri muito e a minha família, inclusive a minha filha que está aqui. Que eu sou um cara casado há 21 anos, sou cercado por mulheres e tive que mobilizar muitas mulheres para ir na Câmara de Vereadores para as pessoas verem quem é o Caio. Tá? Porque tentaram de toda maneira denegrir a minha imagem perante a sociedade aqui, mas só que esse cara aqui, ó, eu não tenho rabo preso com ninguém. Então eles têm que tentar vir na minha vida pessoal. Tentar vir na minha vida pessoal, tentar achar alguma coisa. Tá? Porque eu tenho coragem de falar o que é certo aqui. E que tenha um voto, e um voto que seja, que como a senhora bem fala, que está aqui para defender o povo, que não seja voto político numa CPI que venha adiante aí, que faça o que tem que ser feito pelo povo. Obrigado, vereador Caio. A pauta continua em discussão. Ninguém mais? Vou discutir. Peço ao vice-presidente que assuma esse trabalho. Com a palavra o vereador Jorginho Souza. Boa noite a todos. Boa noite, Correio do Imbé, Rádio Golfinho. Vale lembrar também que a sessão de hoje ela está sendo transmitida somente no Facebook e no YouTube não, porque o sinal de internet ela é fraco e aqui não tem o sinal, e por isso, então, só no Facebook. Em primeiro lugar, eu queria dizer para a vereadora Cláudia que foi ela que se acusou aqui, porque em momento algum eu citei o nome dela. Mas, como ela disse, o chapéu serve, ela se apresente e se acusa, assim ela disse em outra sessão, mas em momento algum, vereadora, eu citei o seu nome. Quem veio aqui e falou foi a senhora, não fui eu. Talvez a senhora não apareça na Câmara durante a semana. A senhora tenha bastante tempo para assistir o vídeo da sessão, então. Porque se passou pela Casa Legislativa diversas vereadoras, né? E a senhora que veio aqui disse que eu falei da senhora. Agora, se o chapéu serviu, aí eu não posso dizer outra coisa, né? E mais, eu falei sim das questões dos atestados. Falei sim, porque eu não acho justo um vereador ou uma vereadora fazer o que a senhora fez. A senhora enfiou um atestado, sim, eu vou contestar sempre, para o seu suplente assumir.
E quem paga a conta é o povo. Porque a senhora fica ganhando em casa e o que assumiu também ganha. A senhora fez sim. 2024 foi feito muito disso também. E a senhora criticou. E aí, tem o acertinho da senhora com suplente. Ninguém aqui está aqui para ser médico ou qualquer coisa, mas como presidente da casa eu tenho direito sim de questionar. Inclusive vou lhe dar outro exemplo. Quando eu assumi a Secretaria de Limpeza Urbana, tinha um funcionário que apresentou um atestado na segunda que ele ia ficar doente na quarta. E eu vou questionar sempre essas coisas. Ou seja, ele estava prevendo. E mais, o mesmo funcionário botava era de dentista. Extração de dente. Nós temos no máximo 38 dentes na boca. Em 8 anos, ele arrancou 47. Só que ele não se deu conta dos atestados que ele ia colocando. Eu vou questionar sempre esse negócio do atestado. Vou sim. Porque muitos sabem que a maioria é malandragem. E a gente sabe disso. Inclusive a senhora. Presidente, só um pouquinho. Eu vou pedir que a vereadora Cláudia não interrompa aqui. A senhora está aqui do meu lado. Inclusive a senhora está fazendo acusações contra o presidente aqui, do meu lado. Tá bom. Quem não tem respeito é assim mesmo. Quem não tem respeito é assim mesmo. Se tem uma coisa que eu trago de berço é respeito. Então, vereadora, quero dizer para a senhora que não citei o seu nome. Quem se acusou foi a senhora. Tá? E não adianta, porque o Caio, e realmente, eles queriam taxar nós aí, que nós era contra as mulheres, e não colou. Porque a mentira, ela dura um dia, 2, mas não a vida inteira. E tu pode ter certeza que agora eles vão querer achar outro motivo para taxar nós. Aqui não. Aqui não. Muito obrigado. Eu não preciso fazer vídeo mentindo de ninguém. Me fala, mostra um que eu fiz. Que eu fiz alguma mentira. Né? Por que eu tô falando mentira? Mostra se algum dia eu fiz alguma mentira. Acabou de falar para mim. Eu não falei nada. Vereadora Cláudia, só para a gente continuar a sessão, a senhora dá um tempinho. Peço ao primeiro secretário que prossiga com a ordem do dia. Moção número 08/2026. Repúdio à violência contra animal no município de Cidreira. Autoria vereador João Matias, líder da bancada do PSDB. Votação única. Moção de repúdio número 08/2026. A Câmara de Vereadores de Imbé, por meio deste pronunciamento, manifesta seu mais profundo repúdio ao cruel episódio que culminou na morte do cão conhecido como Alemão, ocorrido no município de Cidreira, litoral norte do Rio Grande do Sul. A violência praticada contra um animal indefeso causa indignação e revolta em toda a sociedade, afrontando não apenas os princípios da ética e da compaixão, mas também a legislação brasileira, que tipifica como crime os maus tratos contra animais. É imprescindível que os fatos sejam rigorosamente investigados pelas autoridades competentes, assegurando o devido processo legal e a responsabilização dos envolvidos, caso sejam confirmadas as circunstâncias noticiadas. A lei deve ser aplicada de forma igualitária, sem qualquer distinção em razão da função, cargo ou posição social de quem tenha praticado o ato. Os animais são seres sencientes, capazes de sentir dor, medo e sofrimento, e merecem respeito e proteção. Uma sociedade que combate a violência contra os mais vulneráveis demonstra seu compromisso com a justiça e com os valores da humanidade. Manifestamos nossa solidariedade aos protetores independentes, às entidades de proteção animal e a todos os cidadãos que lutam diariamente pela defesa da causa animal, reforçando que não haverá verdadeira evolução social enquanto atos de crueldade forem tratados com indiferença. Que este lamentável episódio sirva de reflexão e fortaleça a necessidade de políticas públicas de proteção animal, educação para a guarda responsável e rigor na punição daqueles que cometem crimes contra seres indefesos.
Quem comete crime contra animais deve ser responsabilizado. Os animais clamam por justiça. Autor, vereador, professor João Matias, bancada do PSDB. Moção de repúdio 0826 está em discussão. Vai discutir o vereador Matias. Boa noite novamente. Pois então, a comunidade, eu acho que já acompanhou desde semana passada a situação lamentável que aconteceu aqui em Cidreira, né? Onde um cachorrinho foi assassinado, né? Cruelmente, o alemão, né? Cruelmente, ali, um animal comunitário, fazendo ali, já fazia parte de um grupo de cachorros em volta de um comércio, ali disputando o pão, que é o que eles fazem diariamente ali, né? E uma pessoa ter a crueldade, cara, de pegar e dar 2 tiros no animal. Olha, tá um caos, né? A gente não tem como falar se esse aí não é um ser humano. É um desequilíbrio, tá? Um desequilíbrio muito grande na nossa sociedade. É muita criminalidade, né, pessoal? É muita, sabe, é crueldade uma pessoa chegar a esse ponto de matar um animal assim. Um bicho que não fazia mal para ninguém, cara. Sabe, então, assim, nosso repúdio aqui pela situação. A gente sabe que a polícia está investigando e logo em seguida vai ser elucidado quem cometeu esse crime bárbaro ali, né? É uma barbárie contra os animais e a gente não pode admitir isso, né? A gente não pode que isso continue se manifestando assim dessa forma. A gente vê que tem muitos índices aí de crueldade, né, que a gente acompanha pelas redes sociais. Eu acho que a gente tem que dar um basta nisso, né, pessoal? Nossos filhos, né? Temos que ensinar para eles a bondade, porque os animais também têm os seus direitos. Pessoal, então era isso. Basta de crueldade já. Obrigado. Obrigado, vereador Matias. A moção continua em discussão. Vai discutir a vereadora Vila. Boa noite, presidente, vereadora Cláudia, demais vereadores, as pessoas que se fazem presente hoje aqui na sessão ordinária em Santa Terezinha. Realmente, o que ocorreu com o cão alemão, vereador Matias, é de uma crueldade tamanha. Porque, Vanessa, tu pode afastar um cachorro, tu talvez não queira os animais na frente do mercado, 2, 3, 4, nós sabemos que muitas cadelas entram no cio e às vezes 5, 6, 7, 8 animais param na frente, vindo para cá, uma cadela no cio, agora uma pitbull, próximo à Casa do Queijo, estava no cio e assim um monte de animais em cima. Tu pode afastar, agora, tu sair correndo e dar 2 tiros. Eu entrei em contato com a Pega Bicho e hoje eles estão fazendo, a Leda, presidente da ONG, está fazendo um manifesto lá na Câmara de Vereadores e ela publicou que seja um manifesto pacífico, porque ainda, embora se tenha testemunhas dizendo que foi o vereador Everton Costa, do PL, e eu fiz questão de dizer que é do PL, porque não importa se ele é PL, MDB, PT, PSOL, não importa, vereador. O ato do crime que ele cometeu não justifica de que partido ele é. Então, muitas pessoas ficaram falando, tinha que ser do PL, tinha que ser... Não importa a sigla partidária, importa o ato do crime que ele cometeu. E ela fala nesse ato pacífico, porque ainda, embora o vereador entregou para a Polícia Civil a sua arma, que seja feito lá a balística, que seja provado se ele tem 1 ou 2 armas, ele fez até um vídeo dizendo que ele jamais faria, mas não se sabe. Eu não sei ainda, vereador Guiner, quem foi que atirou. Alguém sabe?
A gente acredita que sim, tenha sido ele. Porque, como ele mesmo fala no vídeo, ele diz que ele jamais faria isso, que ele tem os funcionários de testemunha. Mas tem pessoas que estavam ali que dizem que viram ele. Então, até não sair realmente quem atirou, mas quando sair, que tomem as devidas providências, que a polícia tome, que ele seja condenado, que ele seja afastado da Câmara de Vereadores, porque um político que está na sua cadeira para defender, e defender a toda a vida, a defender a saúde, a defender os animais, as mulheres, ele não pode simplesmente pegar uma arma e dar um tiro naquele ser que ele, como político, tem que pautar soluções dentro da Câmara de Vereadores da cidade de Cidreira. Então, a gente, junto, acho que é uma união de vários protetores, que talvez entrarem em contato com a Leda, assim como eu fiz também, e nós queremos justiça. Então, parabéns, vereador Matias, por essa moção de repúdio, e é um repúdio mesmo, porque nos dias de hoje não se pode haver esse fato e que esse fato seja elucidado. Obrigado. Obrigado, vereadora Virna. A moção continua em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores permanecerem sentados estarão aprovando a moção. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação número 06/2026. Expedientes administrativos e judiciais conduzidos pelo Poder Executivo Municipal. Autoria, vereador Fagner Guiner, bancada do Podemos. Votação única. Esse aqui não foi ainda, né? Não é o mesmo. Foi, né? Tá. Vai ler o pedido de informação o vereador Guiner. Boa noite, senhor vereadores, senhor presidente, as vereadoras Virna e a Cláudia, pessoal que nos assiste através das redes sociais. Pedido de informação número 6 de 2026. Ao excelentíssimo senhor prefeito Luiz Henrique Vedovato, a Câmara Municipal de Vereadores de Imbé, no uso das suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no artigo 43 do inciso 2º e parágrafo único da Lei Orgânica Municipal de Imbé, bem como nos termos do seu regimento interno, resolução número 21, de 24/12/1998, apresenta o presente pedido de informação por escrito, o qual deverá ser respondido no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 43 da Lei Municipal. Da síntese dos expedientes administrativos. O presente requerimento visa colher esclarecimentos detalhados sobre uma série de expedientes administrativos e judiciais correlatados, conduzidos pelo Poder Executivo Municipal, os quais envolvem relevantes matérias patrimoniais, fiscais e de gestão de pessoal deste município, conforme delineado a seguir. No âmbito do processo administrativo número 21.786/2023, iniciado por representação do servidor integrante do quadro técnico FL1, processo 21.786 de 2023, discute-se a aplicação das diretrizes da Ordem de Serviço número 01 de 2023, folha do processo número 1, 21.783 de 2023, da posterior Ordem de Serviço 01 de 2025, folha do processo 7 de 21.786 de 2023. Tais normas administrativas limitaram a apresentação judicial do município em juízo exclusivamente aos advogados públicos efetivos e procurador-geral. Essa determinação gerou uma severa sobrecarga de trabalho no Departamento de Execução Fiscal, registrando-se a previsão de demais de 1.157 prazos processuais em uma única semana, subsequente ao processo forcense. Processo 21.786 de 2023. Situação de que demanda esclarecimentos acerca da estrutura administrativa adotada para a gestão, cobrança, dívida ativa municipal. As demais, nos processos administrativos 3.353 de 2024 e no número 7.924 de 2024. Folha 1, 74, processo 3.900
2.353 de 2024. Examina-se a regularidade da cobrança de créditos fiscais de grandes devedores, especificamente em relação à empresa ACG, Comercialização de Imóveis Limitada, sucessão de Jorge José Mouri. O município celebrou o acordo judicial nos atos da execução fiscal número 73/1.003.002.05567, CNJ 02056135.003.2173, homologado em 31/1 de 2020, folha número 9 e 10 do processo 3.353 de 2024, consolidando uma dívida tributária de R$ 4.964.865,95 centavos. Diante do inadimplemento e do cancelamento de parcelamento, há registros nos autos indiciando a postergação de medidas executivas referenciais a tratativas da natureza administrativa e política, circunstâncias que demandam esclarecimentos por parte do Poder Executivo. Embora o respectivo cumprimento da sentença tenha sido posteriormente atuado sob o número bem grande, 5.035.103.25/2025, 8.21.073. Execução do acordo. As partes protocolaram em 26/3 de 2026 uma petição. Uma petição conjunta requerendo a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias para tratativas de compensação de créditos e encontro de contas. Tal cenário exige fiscalização desta Casa Legislativa sobre a regular marcha processual e a integral satisfação do crédito público. Outro sim, o processo administrativo número 7.576 traz à tona discussões sobre concessão de remissões de tributárias e benefícios fiscais vinculados a procedimentos de regularização fundiária urbana. Nesse expediente, analisa-se o pleito de ampliação desses incentivos fiscais a contribuintes que regularizaram seus imóveis por meio de ações judiciais de uso capião. Processo que impõe necessidade de avaliar impacto orçamentário e a legalidade estrita dessas concessões de incentivos tributários. Por fim, processo administrativo. Permuta que instrui a permuta de bens e imóveis autorizado pela Lei Municipal número 2.433, de 28 de dezembro de 2023. A operação constitui na transferência de uma área pública municipal de R$ 1.115.000 ao Sindicato dos Empregados do Comércio de Porto Alegre, tendo a força sindical como anuante recebendo o município, em contrapartida, uma área de 4.353 metros quadrados, matrícula número 148.999, 156.724, 158.924, 158.925, 55, 158.956, 158.957 e 169.131, avaliada em R$ 1.243.800. Permuta e extinção. A transação compensou uma dívida de IPTU da permutante no valor de R$ 151.225,12 centavos, restando um saldo de R$ 22.425,12 em favor do município, o que foi parcelado em 30 prestações mensais de R$ 747,50, vinculados ao processo judicial número 73. Tais dados demandam o exame técnico de a vantajosidade e do interesse público a referida permuta de imóveis. Dos requerentes de informações. Diante dos fatos narrados no exercício de dever constitucional da fiscalização dos atos do Poder Executivo, requer-se que Vossa Excelência, que no prazo de 15 dias, preste as seguintes informações, estruturadas em períodos próprios. Detalhar quais fundamentos legais, normativos, administrativos, jurídicos embasaram as decisões adotadas pelo município no processo administrativo 21786 de 2023, número 3.353 de 2024 e número 7.924 de 2024, número 7.576 de 2024 e número 025 de 2024.
encaminhando cópia integral dos parceiros jurídicos, manifestações técnicas, despachos, ordem de serviço, instruções normativas, portarias, convênios, termos de cooperação, correlatos. B, indicar nominalmente cada agente público, autoridade, servidor, ocupante do cargo em comissão, agente político ou terceiro, que tenha participado da elaboração, análise, instrução, negociação, aprovação, homologação ou a fiscalização dos atos praticados nos referidos processos administrativos e judiciais indicados no cargo ocupado. A data da participação, o ato praticado e o respectivo fundamento legal ou regulamentar da competência. Informar se houve participação, acompanhamento, manifestação, auditoria ou controle formal por parte da Procuradoria-Geral do Município, da Controladoria-Geral do Município, da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico e do Departamento da Dívida Ativa, ou de qualquer outro órgão de controle interno nos referidos expedientes, indicando se esses foram submetidos previamente aos mecanismos de controle interno do município e, em caso negativo, esclarecer os motivos da ausência e submissão das parcerias. Relatórios, recomendações e manifestações técnicas produzidas, informar ainda se houve autoria, fiscalização, apontamento, recomendação ou determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, relacionada aos fatos objeto deste requerimento, encaminhando uma cópia da documentação ao correspondente. Apresentar um relatório minucioso, detalhando todas as medidas administrativas, judiciais ou extrajudiciais adotadas pelo município para a cobrança dos créditos tributários não tributários e em face da empresa ACG Comércio de Imóveis Limitada e ao Epólio do Jorge José Muri, discriminando os valores atualmente devidos às garantias imobiliárias constituídas, os acordos celebrados e parcelamentos concedidos, bem como indicar os créditos eventualmente reconhecidos pelo município, favor da referida empresa e do Epólio, especificando sua origem, valor atualizado, fundamentação legal, processo administrativo ou judicial. Correspondente ou dos fundamentos jurídicos específicos que justificam o pedido da suspensão do cumprimento da sentença número 503.51.325/2025, 821.0073, pelo prazo de 180 dias. Esclarecer as razões de conveniência, oportunidade de interesse público que justificam a celebração da permuta imobiliária instituída pelo processo administrativo número 025 de 2024 e autorizada pela lei número 2.433 de 2023, informando qual destinação pública foi prevista para a área recebida pelo município, qual o estágio atual da implementação dessa finalidade, bem como encaminhar cópia integral dos laudos de avaliação das áreas permutadas, pareceres jurídicos, estudos técnicos de viabilidade e documentos relativos à compensação da dívida de IPTU no valor de R$ 151.225,12. Informar se houve a concessão, interpretação extensiva, ampliação ou aplicação de benefícios fiscais, remissões tributárias, anistias ou redução de créditos tributários no âmbito do procedimentos de regularização fundiária urbana, o REURB, ou decorrentes de ações judiciais ou uso capião, indicando o respectivo fundamento legal, os estudos de impacto orçamentário financeiro realizado, as manifestações jurídicas emitidas em relação dos processos administrativos ou judiciais beneficiados, contendo informar. Foram instaurados procedimentos de auditoria, sindicância, tomadas contas de investigação administrativa ou qualquer outra forma de apuração interna para verificar a regularidade dos atos praticados nos expedientes e processos mencionados, indicando o número de respectivos expedientes e a autoridade responsável por sua instauração, o estágio atual da tramitação, encaminhando a cópia das decisões correspondentes. Informar se algum agente público apontou formalmente divergência técnica ou jurídica contábil
ou de controle interno, relativamente aos autos praticados nos processos mencionados, encaminhados cópias, manifestações, pareceres ou registros correspondentes. Informar se houve reunião, audiência, tratativa, negociação, encontro inconstitucional ou comunicação oficial ou informal entre agentes públicos municipais e representantes da empresa ACG, Comercialização de Imóveis Limitada, e do Epólio, do Jorge José Mouri, ou de seus procuradores, desde 01/1/2020, indicando participantes, datas, objeto, tratado, local e a realização de eventual registro documental produzido. Informar se as garantias prévias previstas nos acordos firmados com a empresa ACG e o Epólio de Jorge José Mouri foram efetivamente constituídas, registradas e mantidas perante o cartório de registro de imóveis competente, indicando a matrícula, data dos registros, valores, garantias responsável pelo acompanhamento do ato, encaminhando uma cópia de documentação comprobatória. Em caso de negativo, informar as razões e da constituição de não averbação ou da perda da eficácia da garantia, bem como eventual apuração da responsabilidade. Informar qual o tratamento jurídico, administrativo, financeiro atualmente conferido aos honorários advocatícios subsequentes relacionados aos processos envolvendo a empresa ACG Comercialização de Imóveis Limitada e ao Epólio Jorge José Mouri, indicando a existência de acordos, parcelamentos, compensações, suspensões, remissões de quaisquer medidas e afetem tais créditos, bem como encaminhamento de documentação correspondente. Informar quais medidas administrativas, tecnológicas, normativas e operacionais foram adotadas pelo município entre 2020 e 2026 para assegurar a gestão, controle, recuperação e a cobrança da dívida ativa municipal, especificando a quantidade anual de créditos inscritos em dívida ativa, o valor total anual inscrito, cancelado, suspenso, prescrito e efetivamente arrecadado. Os critérios utilizados para a seleção, priorização ou postergação das cobranças administrativas e jurídicas, a existência de metas institucionais e de recuperação de créditos nos respectivos resultados obtidos, a identificação dos responsáveis pela gestão da dívida ativa de cada exercício, informar se houve apontamentos internos e externos acerca de falhas, inconsistências, atrasos, prescrições, decadências, arquivamentos de indivíduos, cancelamentos irregulares, falta de inscrição em dívida ativa, ausência de ajuizamento, de execução fiscal, quaisquer outras ocorrências capazes de comprometer a recuperação dos créditos municipais, encaminhando cópia dos documentos correspondentes. Informar a quantidade de créditos tributários e não tributários, atingindo por prescrições e decadência entre os exercícios de 2020 e 2026. Valor originário, valor autorizado, natureza do crédito, processo administrativo correspondente, eventual apuração de responsabilidade dos agentes públicos envolvidos. Informar ao município se mantém sistema de classificação, monitoramento ou tratamento diferenciado para grandes devedores, contribuintes estratégicos ou créditos de elevado valor econômico, indicando fundamento legal ou normativo, critérios de enquadramento, relação dos processos administrativos que disciplinam a matéria, informar se houve orientação administrativa de determinação superior, deliberação colegiada ou decisão política que tenham resultado na suspensão, postergação, no ajuizamento, prosseguimento ou não adoção de medidas executivas em relação a créditos inscritos em dívida ativa, indicando os processos correspondentes, os agentes envolvidos e os fundamentos invocados. Informar se foi realizada auditoria, estudo técnico, diagnóstico institucional ou levantamento sobre a estrutura de organização, eficiência e desempenho da gestão da dívida ativa municipal após a decisão de ordem de serviço número 01 de 2023 e na ordem do serviço 01 de 2025, encaminhando a cópia integral dos documentos
produzidos e indicando as medidas adotadas para a correção dos eventuais deficiências identificadas. Requer-se que as respostas e pedidos de informação venham acompanhadas de toda a documentação comprobatória pertinente, preferencialmente digitalizada, de modo a assegurar a plena transparência e adequada análise pela Casa Legislativa. Na hipótese da inexistência de qualquer documento, parecer ou estudo, laudo, relatório, auditoria ou manifestação solicitada, requer-se declaração expressa da autoridade competente informando sua inexistência ou a circunstância de não ter sido produzida. As respostas deverão ser acompanhadas e apresentadas de forma individualmente para cada item e subitem deste requerimento, vedadas as respostas genéricas, incompletas ou remissões de documentos desacompanhados da indicação precisa do respectivo processo, folha, evento ou documento correspondente. O não encaminhamento dos documentos solicitados deverá ser expressamente justificado pela autoridade responsável com a identificação do fundamento legal da negativa. Imbé, hoje é 14, né, do 6 de 2015. Então é 14 mais 1. Quem requer é o vereador Guiner, bancada do Podemos. Muito obrigado. O vereador, se quiser discutir, já pode discutir, vereador. Pedido de informação 0626 está em discussão. Ninguém vai discutir? O pedido está em votação. Os vereadores permanecerem sentados estarão aprovando o pedido de informação 0626. Aprovado por unanimidade. Anteprojeto de lei número 07/2026. Dispõe sobre a garantia de acessibilidade universal aos acessos às praias no município de Imbé, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Autoria, vereador Caio Santana, líder da bancada do PSB. Votação única. Anteprojeto de lei número 07/2026. Ementa. Dispõe sobre a garantia de acessibilidade universal aos acessos às praias no município de Imbé, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Autor, vereador Caio Teixeira Santana, PSB. O povo do município de Imbé, Estado do Rio Grande do Sul, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a política municipal de acessibilidade aos acessos às praias no município de Imbé, Rio Grande do Sul, com a finalidade de assegurar o acesso universal, seguro e inclusivo à faixa de areia e ao mar. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se: inciso 1, acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços públicos. Inciso 2, pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme definido na legislação federal vigente. Inciso 3, acesso à praia. Todavia, passagem ou estrutura que permita o deslocamento até a faixa de areia. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal deverá garantir: inciso 1, implantação e manutenção de acessos adaptados às praias por meio de rampas, passarelas, esteiras ou estruturas equivalentes. Inciso 2, sinalização acessível e adequada, inclusive tátil e visual. Inciso 3, rotas acessíveis desde as vias públicas até a faixa de areia. Inciso 4, integração com transporte público acessível. Inciso 5, estruturas de apoio para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Artigo 4º. Os acessos deverão observar: inciso 1, as normas técnicas de acessibilidade vigentes, especialmente da ABNT. Inciso 2, os princípios do desenho universal. Inciso 3, a preservação ambiental, especialmente das dunas e da vegetação nativa. Inciso 4, as diretrizes e exigências dos órgãos ambientais competentes, incluindo a FEPAM. Parágrafo único. Qualquer intervenção em áreas ambientalmente sensíveis dependerá de licenciamento ambiental. Artigo 5º. O município poderá implementar:
Inciso 1, programas de banho assistido. Inciso 2, disponibilização de cadeiras anfíbias. Inciso 3, parcerias com entidades públicas e privadas. Inciso 4, adesão a programas estaduais de acessibilidade como projetos de praia acessível. Artigo 6º. Para a implantação, ampliação, manutenção e modernização das estruturas de acessibilidade previstas nesta lei, o Poder Executivo poderá celebrar parcerias público-privadas, concessões, convênios, termos de cooperação, acordos de colaboração e demais instrumentos jurídicos permitidos pela legislação vigente. Parágrafo 1º. As parcerias poderão contemplar a elaboração de projetos, construção, instalação, manutenção, conservação e operação de passarelas, rampas, esteiras de acesso, áreas de apoio, sinalização acessível e outros equipamentos ou estruturas necessários à plena acessibilidade dos acessos às praias. Parágrafo 2º. As parcerias de que trata este artigo deverão observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, acessibilidade universal e sustentabilidade ambiental. Parágrafo 3º. A execução das obras e serviços decorrentes das parcerias deverá respeitar a legislação ambiental vigente, bem como as exigências dos órgãos ambientais competentes. Artigo 7º. O Poder Executivo poderá autorizar, na forma da legislação aplicável, a veiculação de identificação institucional, publicidade ou adoção de espaços públicos pelos parceiros privados, como forma de incentivo à participação na implantação e manutenção das estruturas previstas nessa lei, observados o interesse público e as normas municipais pertinentes. Artigo 8º. Deverá ser assegurado, no mínimo, inciso 1, um ponto de acesso acessível em cada trecho da orla definido pelo Poder Executivo. Inciso 2, manutenção contínua das estruturas. Inciso 3, fiscalização periódica das condições de acessibilidade. Artigo 9º. Fica proibido, inciso 1, obstruir ou dificultar o acesso público às praias. Inciso 2, instalar estruturas que impeçam a circulação de pessoas com deficiência. Inciso 3, utilizar os acessos para circulação irregular de veículos não autorizados. Artigo 10. O Poder Executivo promoverá campanhas educativas sobre acessibilidade e uso adequado dos acessos às praias. Artigo 11. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 12. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Imbé, 22 de maio de 2026, vereador Caio Teixeira Santana, bancada do PSB. Justificativa ao anteprojeto. O presente projeto de lei tem como objetivo garantir o acesso universal e inclusivo às praias do município de Imbé, assegurando dignidade, autonomia e qualidade de vida às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A acessibilidade é um direito fundamental previsto na Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, Lei número 13.146, de 2015, que estabelece a obrigatoriedade da eliminação de barreiras em espaços públicos, incluindo áreas de lazer e turismo. Da mesma forma, a Lei número 10.098, de 2000, e o Decreto número 5.296, de 2004, determinam a promoção de acessibilidade em espaços de uso coletivo. No âmbito ambiental, destaca-se que o acesso às praias deve ser garantido de forma sustentável, respeitando as diretrizes da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Rosler, FEPAM, que regulamenta o uso da faixa costeira e a preservação das dunas, elementos essenciais para o equilíbrio ecológico do litoral. O município de Imbé, localizado no litoral norte do Rio Grande do Sul, possui grande vocação turística, sendo fundamental que suas praias estejam preparadas para receber todas as pessoas, sem distinção. A implementação de acessos adequados fortalece o turismo inclusivo, amplia a participação social e valoriza a imagem do município. Além disso, iniciativas já existentes no Estado demonstram a viabilidade e importância deste tipo de política pública, como programas de acessibilidade em praias que promovem banho assistido e disponibilizam equipamentos adaptados.
Esse projeto está alinhado com princípios urbanísticos previstos no Plano Diretor Municipal, contribuindo para a organização da orla e melhoria da infraestrutura urbana. A presente proposição busca transformar Imbé em referência em acessibilidade no litoral gaúcho, promovendo inclusão, cidadania e respeito às diferenças, prevendo inclusive a possibilidade de celebração de parcerias público-privadas e outros instrumentos de cooperação com a iniciativa privada, permitindo ampliar a capacidade de investimento do município na construção e manutenção de passarelas, rampas e demais equipamentos de acessibilidade. Tal medida contribui para a execução mais célere das melhorias necessárias, sem afastar a responsabilidade do poder público pela fiscalização, pelo interesse público e pelo cumprimento das normas ambientais e de acessibilidade. Imbé, 15 de junho de 2026, Caio Teixeira Santana. Anteprojeto de lei 0726, de autoria do vereador Caio, está em discussão. Vai discutir o autor. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade aí também que nos assiste, esse anteprojeto de lei que visa melhorar o acesso à praia. Primeiramente, presidente, queria agradecer a minha equipe, assessoria da Câmara de Vereadores, em especial Tomzinho, Cleverton. Faz muito tempo, né, Tom, que a gente vem falando sobre essa questão de acessibilidade à praia. Nós, um município turístico, que dependemos muito do acesso à beira-mar, principalmente no verão. Hoje, a gente sabe que, até no inverno, né, com a demanda crescente da população aqui no litoral, vem utilizando a nossa orla. Por ser nativo, a gente sabe também das dificuldades que essas obras, passarelas, trapiches, enfim, porque a gente tem 3 elementos, presidente, que são bem complicados, que é a ressaca do mar, a chuva, porque sempre que tem uma chuvarada forte, todas as águas, elas descem em direção à beira-mar, o que é óbvio, não é? O que não desce para o mar, desce para o rio. Nós estamos praticamente numa ilha, né? Estamos no meio, então... E essa quantidade enorme, absurda de água que desce, leva tudo que vê pela frente. Rua, canalização, trapiche, o que tiver, leva. E a gente ainda tem o vento nordeste, que leva as dunas, e a gente tem exemplo aqui das passarelas no centro do Imbé, que periodicamente tem que ser limpas, com maquinário pesado, tirando do lado ali das passarelas, outras destruídas. Então, além do custo, a manutenção é caríssima, a gente sabe. Por isso, chama atenção aqui no artigo 6º e 7º, onde diz que a gente pode firmar parcerias. Inclusive, aqui em Santa Terezinha, ano passado, tivemos um episódio de uma passarela que foi feita na Rua Imbé, porém, por falta de conhecimento de alguns moradores e até junto à subprefeitura, ela foi construída e teve uma denúncia e, paz, meus senhores, que nem dizia o vereador Barbosa, paz, meus senhores, deu até Polícia Federal. E a prefeitura teve que tirar o acesso. Então, presidente, a gente precisa pedir alteração, né, primeiro em algumas saídas de praia, junto à FEPAM, que se libere para fazer esses trapiches, inclusive na Rua Imbé, na Rua Santa Terezinha, na Rua Camargo, o pessoal também vem pedindo um trapiche para eles poderem acessar a praia e fazer esse trabalho conjunto. Então, agradeço mais uma vez aí, Tomzinho, a equipe da assessoria da Câmara de Vereadores. Como eu digo, eu não faço nada sozinho, nunca fiz, nem vou fazer nada sozinho, né? A gente trabalha em equipe, então também fica aí um agradecimento aí aos meus parceiros aí. Obrigado, vereador Caio. O anteprojeto continua em discussão. Vai discutir a vereadora Virna.
Vereador Caio, como é um anteprojeto, né, a gente sempre fala, é uma ideia que a gente coloca aqui, todos os vereadores têm essa prerrogativa, coloca um anteprojeto de lei e ele volta como lei. Tomara que retorne, vereador Caio, como lei. E eu vou fazer uma ressalva aqui. Esta lei 13.146 de 2015, ela garante calçadas, transportes, prédios públicos e prédios privados. E esta lei obriga a prefeitura, então, a ter também a acessibilidade. Nós temos aqui um prédio, que é o anexo, onde se encontram ali a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, o Departamento de Proteção Animal, e já vi várias pessoas não conseguindo subir aquela escadaria. Então, a gente também peço uma atenção aqui, não só para os nossos veranistas, mas também para aquelas pessoas que moram aqui, né, Bill? Que nós sabemos que nós temos muitas pessoas aqui, que tem que ter essa acessibilidade. Nas calçadas nem se fala. Então, peço a atenção que nossos prédios públicos, também os prédios privados, que façam a acessibilidade para os nossos moradores aqui, também aqui. Era isso, obrigada. Obrigado, vereadora Vilna. O anteprojeto continua em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que permanecerem sentados estarão aprovando o anteprojeto 0726, aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Com a palavra o vereador Vilmar Nico. Vai dispensar o Vilmar Nico, vereadora Virna, vai falar. Com a palavra, a vereadora Virnalice. Bom, estamos já no término da sessão e eu preciso fazer agradecimento aqui à Guarda Municipal, que na madrugada de sábado, dia 13, no bairro Ipiranga, atendeu a um chamado de violência contra a mulher. Então, a nossa guarda, ela é sempre atuante, e eu digo para todos, briga de casal, antigamente se dizia, ninguém mete a colher. Tem que meter, porque a gente pode salvar ali uma vida, uma mulher. E liguem para o 190 Brigada Militar, para o 180 Disque Denúncia, e 153 para a guarda. Muita gente, às vezes, me chama por várias ocorrências, e eu digo, gente, 153... Às vezes não sabe o número da Guarda Municipal. E é importante nós termos esses 3 números. Né? A Guarda salvou, chegou na hora, os vizinhos relataram as agressões, ele já foi conduzido aí para o presídio. Então, fica aqui meu agradecimento sempre à Guarda. Também agradecer à Brigada Militar pelo rápido atendimento também, numa questão de briga. Aqui na Rua Camargo, em Santa Terezinha, a Brigada Militar atuou com rapidez e, além do fato dos vizinhos ligarem para a Brigada, também foi elucidado ali uma quantia expressiva de entorpecentes. E eu vou ler aqui. 214 porções de maconha, 1.559 buchas de cocaína e 664 pedras de crack. Mais de 2.400 porções de drogas foram retiradas de circulação no nosso município. Isso é um caso. Devem ter mais pelos bairros. Então, a Brigada Militar também, fica aqui o agradecimento sempre. E também dar as boas-vindas para o tenente, que pega o comando da Brigada Militar, o tenente Costa, que em nome aqui da Câmara de Vereadores, se o senhor me permite, presidente desta casa, né, em nome da comunidade, que a gente deseja êxito na missão de resguardar os cidadãos do nosso município. Fica aqui meu agradecimento. Também falar sobre o Fórum de Proteção Animal que aconteceu no Imbé na semana passada. Alguns vereadores se fizeram presente também, e nós tivemos palestrantes maravilhosos, né, Vanessa? E o que a gente tira disso? Conteúdos para trazer para a nossa cidade. Eu acredito que o fórum, ele seja várias pessoas ali, vários palestrantes, trazendo informações para nós, e
toda essa informação a gente tem que guardar e tentar aplicar no nosso município, e principalmente nós como vereadores. E espero que no próximo fórum a gente consiga, neste ano, talvez pincelar algumas questões importantes e trazer para o nosso município. É isso que a gente tenta tirar de todos os fóruns que a gente participa. Então, meu muito obrigada a todos hoje, nessa noite fria que se faz aqui na Igreja de Santa Terezinha. Boa noite. Obrigado, vereadora Virna. Vereador Guiner dispensou. Vereadora Cláudia também dispensou. Com a palavra, o vereador João Matias. Professor Matias, tem que acostumar. Novamente, boa noite, presidente, nobres vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, comunidade que nos assistem pelas redes sociais. Bem, só quero fazer um parênteses aí antes de iniciar. A gente estava falando ali anteriormente sobre o repúdio, né, da situação do cão alemão, mas hoje também saiu uma nota nas redes sociais, acredito que a comunidade já tem a informação. Vocês lembram aquela ex-secretária lá de Canoas, do bem-estar animal, né, que ela era suspeita de cometer crimes contra os animais, que ela congelava os cachorros, cometia eutanásia, né, e depois fazia campanhas, né, de doações, né, para custear o atendimento desses animais em clínicas. Pois é, pessoal, hoje ela foi presa. Hoje ela foi presa. É mais uma situação de crueldade, né, que estava sendo investigado e hoje foi elucidado e finalmente cadeia para ela. Então, assim, ó, como se diz no ditado, né, da justiça, a justiça falha, a justiça tarda, mas não falha. Não é verdade? Está aí. Tá, pessoal? E outro detalhe, muito importante. Cuidem com lobos em pele de cordeiro. Bem, pessoal, quero também falar aqui sobre a Semana do Meio Ambiente, né? Não podemos deixar passar, que aconteceu entre o dia 5 e 12 de junho, semana passada, encerrou. Tivemos eventos muito importantes, né, principalmente para as crianças, nossas crianças aí do ensino do nosso município. Né, esses eventos ocorreram no nosso CTG, Querência, Imbé. Teve várias atividades, entre elas peça teatral, né, que acredito que é muito importante. O teatro, ele também é uma forma de ensinar, né? E as crianças, elas captam melhor. Então, palestras de conscientização, isso é muito importante. E também, né, o nosso primeiro Fórum Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Foi um sucesso, né, pessoal? Quem estava lá, presenciou, como foi falado aqui, palestrantes renomados, protetoras, médicos veterinários, advogado, especialista no direito animal, e também sobre a análise de sistemas, né, específico da causa animal. Então foi muito bom, muito conhecimento. Com certeza quem presenciou adquiriu mais conhecimento sobre a causa, e com certeza no próximo, né, no ano que vem, haverá mais pessoas aí que vão ter curiosidade de conhecer, e isso é bom e interessante para desenvolver toda a questão da proteção animal. Eu acho que era por isso, né? Muito produtivo. E para encerrar, então, né? Uma boa noite a todos, uma excelente semana com frio, e que Deus nos acompanhe. Obrigado. Obrigado, vereador Matias. Com a palavra, o vereador Vinícius Rebeck.
vereador dispensa. Com a palavra, vereador Galimberti. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Temos aqui em Santa Terezinha, Balneário Santa Terezinha, que a gente tem falado, tem recebido bastantes obras de infraestrutura com essa atual administração. Até, às vezes, eu não gosto muito de criticar, a gente fala assim, né, Caio, a oportunidade que as pessoas têm, que hoje uma sessão descentralizada, eu compreendo até que as pessoas, muitas até não ficam sabendo, não vêm acompanhar. Mas, apesar de também muito frio. Mas temos vereadores que dispensam, que vieram aqui e dispensaram. Eu também entendo, compreendo também, Caio, que é difícil mesmo, de uma oposição, vir aqui porque eles só criticam. E vir aqui criticar, eles vão ser desmentidos, que a realidade é outra. Se vier uma oposição aqui falar, o que eles vão falar? Como eu estava falando, que quantas obras estão sendo feitas, foram entregues por essa atual administração. E outras que virão. Temos aqui projeto, logo em seguida estará sendo construída uma escola de ensino médio, aqui em Santa Terezinha. E são obras, não é obras, não é promessas, não. Já está programada, vai ser construída, sim. Já tem o terreno, já tem o local, parece que já está em início até de licitações. Então, essa escola vai sair. Então, é difícil, realmente, olha, felizmente, nós temos aqui 5 vereadores da situação, que se orgulham, sim, de participar dessa gestão. Porque se eu fosse para ser oposição, eu talvez já tivesse renunciado. Porque é difícil. É difícil para quem mora há tanto tempo no Imbé, como seria, não teria motivo para bater por bater. Tivemos há poucos dias um projeto de um empréstimo de até 25 milhões, não que seja 25 milhões. Os vereadores de oposição votaram contra. Poxa, então são contra o desenvolvimento do município. Porque eles não querem que o município se desenvolva. Eles querem que o município fique parado, paralisado. Se é isso que eles querem, agora, a comunidade tem que avaliar e ver se realmente eles estão certos. Porque se não tiver dinheiro, eu quero ver como é que vai fazer obras. E a comunidade quer as obras, sim. Que é necessária, são obras necessárias, não é dizer que sejam obras eleitoreiras, não, muito pelo contrário. São obras que são feitas desde o início do governo. Esse governo todo ano tem entregue uma escola no município, Virna. Todo ano tem entregue uma escola e vai entregar outras. E isso eu sei que, até agradeço, Virna, ter acompanhado, tem ficado como eu sei que é oposição, mas talvez não seja aquela oposição tão ferrenha. Porque a gente vê outras oposições aí que, meu Deus do céu. Então, quando eles não têm nada para fazer, para bater, eles vêm aqui se vitimizar. Eu vi aqui uma vitimização. Por causa do exame toxicológico, eu não entendi direito, porque eu não vi nada. Eu, sinceramente, eu não vi crítica nenhuma falar em nome da vereadora. Não vi. Eu posso dizer, eu também tomo remédio. Inclusive, fiz o meu exame, o presidente me ligou. O presidente me ligou, que eu tive que fazer um exame, sim. Isso tem problema? Para mim não tem problema nenhum. Quem não? Agora, eu não entendi até agora o motivo dessa vitimização da vereadora que ficou magoada por causa, sei lá, assim. Eu não vi o nome dela, eu estou dizendo aqui, estou falando porque ela falou, nem sabia. Então a gente tem que começar a repensar o que é ser oposição. Pode até ser oposição, mas não pode ser perseguição.
e que me parece que muitas vezes eles pensam muito mais na eleição que vem pela frente do que na população. Isso está acontecendo e é bom que a comunidade fique atento. Porque o prefeito, todo mundo sabe que ele foi reeleito e não concorre mais. Mas claro que ele vai ter um sucessor. E quem tem nome para suceder o Ike Vedovato é o MDB. É a nossa coligação. É a nossa coligação, com os partidos que estão coligados. O MDB e os partidos que estão coligados. E dessa coligação sairá o próximo prefeito do Imbé. Muito obrigado. Obrigado, Paulinho Galimberti. Com a palavra, o vereador Caio Santana. Vamos lá, agora sim nas explicações pessoais. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora única que continua aqui, vereadora Virna, até já registro aí, parabenizo a única vereadora de oposição que se mantém. E eu tenho dito isso repetitivamente, vou falar mais uma vez. Nós, vereadores, somos pagos rigorosamente em dia. E tem vereadores que não conseguem terminar uma sessão. É uma falta de respeito com a comunidade, uma falta de respeito com a população. Se você não quer falar da expressão pessoal, pelo menos permaneça. Assim como faz o vereador Vinícius, que dispensou a palavra, mas em respeito à comunidade que está aqui com frio, todos também, a gente também sente frio, todo mundo acha que queria estar em casa, comendo uma sopinha. Então que fique registrado principalmente para a comunidade de Santa Terezinha, porque aqui 2 anos e meio vai ter eleição, e esses mesmos que estão aqui, desrespeitando vocês, vão estar em casa aqui pedindo, querendo representar vocês. E não é a primeira sessão, são inúmeras. E bom que fica tudo gravado e registrado. Referente ao anteprojeto que eu entrei hoje na casa, eu queria mencionar que dentro desse anteprojeto, ele fala aqui sobre as cadeiras anfíbias, Tom. E eu queria deixar aqui registrado aqui o trabalho que a vereadora e secretária Dayana fez, junto com o Lino Moura, junto com o Ike e o Regis, sobre esse projeto da cadeira anfíbia. Que, para quem não acompanha, no verão, isso é um projeto junto ao governo do Estado, um projeto lindo, que dá condições para aquelas pessoas com deficiente físico tomarem um banho na praia de forma assistida, como já diz o projeto, né? Então, é um baita projeto e não poderia deixar de mencionar aqui a secretária Dayana, o Lino e a gestão. Queria também aqui parabenizar o primeiro Fórum do Bem-Estar Animal, o secretário Gilcinei, Secretaria do Meio Ambiente, o Tom, que foi o mestre de cerimônia, toda a comissão organizadora, e não poderia deixar de mencionar aqui o vereador Matias e a Vanessa, que foram os idealizadores desse fórum. Matias já conversava já há bastante tempo, né, presidente? Inclusive no verão a gente foi no fórum em Canoas e ele já tinha essa ideia. E é bonito quando se tem uma gestão que trabalha junto. Foi esse o resultado lá, vereadora Virna. Inclusive todos foram convidados, a vereadora também participou. É aberto para toda a população participar e foi de extrema importância para a causa. E parabéns, Matias. Parabéns aí pelo evento e a toda a comissão organizadora. Um baita evento ali, conduzido pelo nosso mestre de cerimônia aí, Tomzinho. Então, não pude comparecer à tarde, nem o Tom também, né? Porque chamar aqui a atenção que participamos da barqueata, que teve como protesto do despejo dos efluentes do esgoto lá na ponte. Nós saímos 1h30 aqui da Santa Rosa e fomos até a divisa ali, presidente. Num passeio de barco, um belo passeio, diga-se de passagem, né? Infelizmente a juíza não se fez presente, estava em visita na ET, lá em Xangri-Lá não, Capão e Xangri-Lá também, eu acho que ela foi, né? Teve nas duas lá, ET, fazendo a visita técnica e acabou deixando os pescadores ver navios, né? Mas foi um ato de protesto e diga-se de passagem também, porque muitas pessoas acabam botando na conta do prefeito Ike dizer que o ponto de despejo de efluente é no município de Osório, que fique bem claro, município de Osório.
que vai afetar, sem dúvida, o município de Imbé. Mas que fique claro isso, porque muitas pessoas acabam colocando, presidente, na conta do prefeito Ike, que ele poderia a qualquer momento, eu não quero que despejem aqui no Imbé, como se fosse do município de Imbé, e não é, que fique bem claro. O município ele entrou com uma ação junto ao Ministério Público, pedindo o cancelamento da licença que permite que seja descartado esse efluente. Então tem que ficar bem claro as coisas, né? A gente tem que falar a verdade, a gente tem que falar com responsabilidade para a população entender como é que funciona. E infelizmente tem esferas maiores que o município. É governo do estado, governo federal, FEPAM, enfim, que são as agências reguladoras que permitem. Bom, para quem não sabe, a função do vereador é legislar, fiscalizar e julgar. Por que eu digo isso? Semana passada foi aberta uma CPI contra o ex-presidente Vilmar Nico, uma pena que ele não está aqui, porque eles não ficam, né? Eu gosto de falar olhando. Se vocês assistirem meus discursos, eu falo olhando. O vereador Nico, ele pegou um cheque da Câmara de Vereadores de R$50 mil e pagou um advogado para defender ele. E foi aberta uma CPI para investigar. E tem que se investigar, porque nós... Veja bem, eu não estou falando aqui da vida particular de ninguém, que fique bem claro isso, e os hipócritas de plantão que não distorcem minhas palavras. Eu estou falando do agente político, do vereador que foi presidente. Da vida particular de cada um, não cabe a ninguém julgar. Pode fazer o que quiser. Se eles querem fazer o mandato deles assim, desrespeitando a população, o problema é deles. Mas quanto à atuação política, é dever nosso aqui, presidente, julgar sim, fazer o que tem que ser feito, investigar e deixar as claras. E tem mais para vir, hein? Tem mais. E o que a vereadora, mais uma vez a vereadora, sai daqui e podem ter certeza que amanhã vai ter videozinhos da oposição aí, distorcendo as coisas. Mais uma vez, tem certeza disso, presidente, que vai ter. Porque, para vir aqui falar para a população, não fala. O vereador Galimberti mencionou muito bem a questão do empréstimo, do financiamento que nós votamos semana passada, e esses vereadores foram contra. Eles estão contra isso que nós estamos vendo aqui, essa obra de pavimentação que foi feita aqui na comunidade Candinho. Isso aqui foi feito com recurso de financiamento. A Avenida Tapajós, que sai lá no Tupi, que hoje a linha do ônibus pode passar lá, foi feito com esse financiamento. Aqui em Santa Terezinha, na Salgado Filho, que era cheio de buraco, que eles reclamavam, foi feito com esse dinheiro. O que eu sou contra e vou criticar é se pegasse o dinheiro e roubasse. É isso que não pode fazer. Mas talvez, presidente, talvez, em outro momento, se eles estivessem à frente da gestão, eles iam votar favorável. Porque, na verdade, eles têm medo dessa gestão fazer o que tem que ser feito. E só que em Santa Terezinha a gente vê, não é nenhum nem dois, são mais de 3,5 milhões investidos em obras aqui, desses 25 tota, que a gente financiou. Hoje o dinheiro chega para todos os balneários. E é óbvio que tem muito a se fazer. Se a gente sai aqui na frente e vê uma via asfaltada com quebra-mola, com uma elevada, a gente vai aqui na outra rua de Saibro. Sim, a gente vai encontrar ruas ruins, mas tem que fazer. Como que nós teríamos condições de aportar um recurso dessa magnitude? A Avenida Albatrosa, que é outro exemplo, que foi terminada, foi feita toda uma obra de drenagem que não aparece, que as pessoas não enxergam, que tirou água de todo aquele balneário ali da Albatrosa, a gente sabe que a gente conhece, presidente. Sou secretário de limpeza urbana, eu fui subprefeito, secretário de obras. Muitas vezes a gente tem um alagamento no centro, mas a gente não sabe que o problema é lá na saída, é um cano entupido, ou a água não tem para onde sair. Tem que ser feita uma obra de drenagem. E isso foi feito, foi investido milhões. Na rua 21 de abril foi feita toda uma obra de drenagem. Na Avenida Mariluz, toda a obra de drenagem que tira toda aquela água. São obras que as pessoas nunca viram. E não vão ver, outros prefeitos não tinham essa vontade de fazer, porque não dá voto, não aparece, as pessoas esquecem. Ninguém reclamou mais hoje da Salgado Filho. Não tem mais buraco, né? Está ali, recapeadinha. Na festa de Santa Terezinha, ninguém mais vai chegar aqui e molhar. Quantas vezes a gente veio na festa aqui no inverno, um barral, as pessoas não podiam acessar. Bom, foi escolhido aqui. Quantos anos a igreja está peleando? Bom, foi feito. E aí faz, se critica. Então a oposição vem, vota contra e diz assim, quem é que vai pagar? A comunidade, como sempre, pagou. Mas o que eles não falam é que a gestão anterior também fez empréstimos. E essa gestão pagou. Só que tem que ter responsabilidade. Quando se investe na cidade, quando faz o financiamento, é para a cidade se desenvolver.
Nós temos exemplos aqui da Avenida Paraguaçu. Quantos comerciantes se instalaram ali? Quantos recursos vão entrar nos cofres da prefeitura? E eles automaticamente vão se pagar os parcelamentos. Não é? E aí, Galimberti, quando a gente fala na Paraguaçu, eles dizem assim, mas eles só falam na Paraguaçu. Mas é uma obra que não tem como não ver. Mas aí eles vêm falar aqui de obras de 8 anos atrás. Eu queria, vereadora Virna, a senhora também que faz parte do bloco de oposição, que o vereador Guine denominasse para nós as 14 escolas que ele falou que foram feitas. Mas escolas que iniciaram e terminaram. Se eu tiver errado, eu não tenho problema. Eu venho aqui na próxima sessão e me retrato. Eu quero que o vereador Guine me mostre 14 escolas, como ele falou, que o ex-prefeito fez. 14. Eu quero ser iniciado e terminado. Porque muito foi terminado na gestão do IC, porque nós dizíamos sim que era um governo de continuidade. A gente sempre falou isso. Obras que iniciou numa gestão e tu consegue terminar na outra. Mas não é por culpa do prefeito. Muitas vezes é uma empresa que é mais demorada, é um recurso que vem de um outro programa, que o recurso ele não chega com tanta velocidade, ou a empresa tem dificuldade de fazer o serviço. Tem empresas que são boas. Olha o exemplo aqui da Vojovino, uma empresa excelente, um baita no serviço, a obra andou. Se a obra anda, a fiscalização vem ali, tem o dinheiro na hora. Agora, a Nilza Godoy, por que demorou a Nilza? Recurso federal. Demorou, veio uma primeira parcela, fizeram ali a prestação de contas, mas demorou para vir a segunda. E a empresa, ela para mesmo. Como é que ela vai manter todo aquele equipamento ali? Ela vai para outro serviço. Como a gente faz quando trabalha na obra, por exemplo, tu pega 2 obras, tu está recebendo, Candinho, né? Se o cara para de pagar, tu vai para outra. Tu tem que pagar os peão. E é assim. Então, eu não tenho problema quanto... Para finalizar, presidente, já me estendi. Eu não tenho problema nenhum quanto ser oposição ou situação. Não tem problema. Ninguém é obrigado a estar no mesmo lado. Mas tem que falar a verdade para as pessoas. Não pode criar uma cortina de fumaça, né? Tem pessoas que só reclamam. Esses que fazem um videozinho aí, então, só vê a escuridão. Para finalizar, desculpa, presidente, tem uma notícia aqui do Correio do Imbé, do atendimento na Policlínica do salvamento que teve aí no final de semana, deu mais de 100 mil visualizações, né, Renato? Olha a quantidade de comentários positivos da Policlínica. Que bom! Olha que coisa linda! E é isso que a gente vem falando na situação, que tem muita coisa boa que é feita diariamente, mas é óbvio que também não se vai ter tudo. Na nossa vida é assim. Então fica aí o meu carinho, abraço, Candinho Tota, mais uma vez em nome da igreja aí, agradeço pela cedência aqui da nossa querida sede aqui da Santa Terezinha, local onde a gente já fez muita festa, fomos muito felizes em outros tempos, também hoje, claro que mudou bastante, né, Candinho? A gente, quando vem na festa assim aqui, a gente vê tanta gente que não está mais entre nós, né, dos antigos, lembra aí, quando a gente era moleque aí, pai e a mãe dançando, nós agarrados no bolsinho ali atrás, nos bolsos da calça, tudo moleque, né? E hoje já somos pais aí, tá aí minha filha acompanhando. Então, dá saudade, mas é isso, a vida é isso, é uma eterna evolução. E obrigado a todos pelo permanecerem até agora, presidente. E voltem para os seus lares aí abençoado, com muita tranquilidade. Obrigado, vereador Caio. Peço ao vice-presidente que assume os trabalhos para eu fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Jorginho Souza. Boa noite a todos novamente. Correio do Imbé, Rádio Golfinho, comunidade aqui de Santa Terezinha. Enfim, saudar a todos que aqui se encontram. É difícil, e aqui eu quero dar os parabéns aqui à vereadora Virna, que não é proibido dispensar a palavra. O que eu acho proibido e falta de respeito é a pessoa, antes mesmo de dizer que é ela que fala, ou eles que falam, eles já dispensaram das costas e ir embora. Isso é um tapa na cara da nossa comunidade. Se pegar pelo YouTube a presença deles na sessão, se eles continuar no ritmo que estão indo, em 4 anos não vai dar 2. E querem vir aqui pregar moral de cueca quando vem essa tribuna. Moral de cueca. Quando vem os projetos, eles não têm tempo de ler.
Imaginem se eles ficassem na sessão. Porque daí o tempo estava mais ocupado. Aí mesmo que não ia ler nada, nem o roteiro de repente. É vergonhoso, e isso eu quero deixar bem claro para a população de Imbé, o que vem se passando com alguns vereadores, sem compromisso com o poder legislativo e principalmente com a população de Imbé. Nós aqui somos bem pagos, e bem pago mesmo. Eu me pago pelo que faço. Eu me pago. E somos bem pagos. Para ter uma segunda-feira por semana, uma segunda-feira, para o vereador se fazer presente na sessão, e eles não ficar. E depois sai para a rua dizer que querem representar a comunidade. E eles mesmos dizem nos bastidores que tudo que se faz agora não se soma a nada, que até lá a população vai esquecer. Pois eu quero lembrar toda a sessão. Como que eu vou falar para a vereadora que aqui acusou, que eu não gosto de falar pelas costas, mas aqui ela está assistindo em casa, quando foi paga para estar aqui. Ela veio aqui e me acusou, que eu falei que fui ela, que no toxicológico dela o exame tinha que ter tal, que não apareceu tal medicação. E na hora de ela vir aqui e se explicar mesmo, ela foi embora. Jogou no ar. Jogou no ar. É por uma dessas de hoje que ela não sabe nem o que foi falado na última sessão. Porque ela não fica, não tem compromisso. E não adianta vir para essa tribuna se vitimizar. Não adianta vir para cá. Porque quem já não perdeu o ente querido aqui? Todos nós. Todos nós. E aqui não é a pessoa Cláudia. Quando ela senta ali, ela é vereadora igual a eu. E aqui a gente tem que debater. Tem que debater. E eu me referi, na última sessão a qual ela fala, se não me engano foi no dia 8, se eu não me engano, se eu tenho depressão, assim que eu falei, e não citei o nome dela, eu vou lá e ponho um atestado de 14 dias que eu estou em depressão. Depois dos 14 dias eu volto. Passa mais um mês, boto outro de mais 14, por depressão. Eu faço uma pergunta, eu tenho irmãos que têm depressão, tenho cunhado, e depressão não se cura em 15 dias. Não se cura. Então que bote, vai para o INSS e bote, de 90 dias, 5 meses, sei lá. Se não pode, não tem condições psicológicas de debater aqui, a qual foi eleita, vai lá, fica no INSS, que é direito. Mas aqui não podemos deixar o interesse da comunidade por último. Temos que vir aqui e debater sim. Senão era muito fácil. Quando eu via que tinha uma votação séria, como nós tivemos agora, do quiosque, e do empréstimo que o município tinha que fazer, eu botava um atestado e ficava em casa. Se torna fácil. Isso lá vai, aquilo lá a comunidade não vai gostar, eu não vou votar. Nem sempre o que é bom para nós, políticos, é bom para a cidade. A cidade, a qual na última sessão já me referi, o município, eles votaram sim, e isso eles vão levar. Eles votaram contra o desenvolvimento sim, porque eles votaram, e a vereadora veio a essa tribuna e disse que ela ia votar então contra fazer obra. Ela disse,
porque o município tinha que fazer um empréstimo. E o município só vai fazer o empréstimo porque tem crédito. E município nenhum do Brasil já tem. Não tem mais porque já usaram o crédito que tinha. O município de Imbé ainda tem. E município nenhum tem progresso se não dever. Município não é para botar dinheiro em caixa juro. O dinheiro da comunidade é para retornar para ela. Para fazer uma obra, igual a Paraguaçu, vou dar um exemplo, não tem como ir ali, tirar 13 milhões do caixa e fazer a obra. Tirar tudo de uma vez só. Como é que se faz? Parcelamento. Vai lá, tira o empréstimo, vai gastar tanto em tal obra, paga uma parcela por mês, no que o município tem condições. Sabe por quê? Que eles não conseguiram tanto crédito no governo a qual eles defenderam e a candidatura do próximo, porque ficava comprometido com as empresas terceirizadas. Era um dinheirão que se pagava para roçar a grama da rua. E isso não adianta, que eu vou citar cada vez que for preciso, porque fui secretário de limpeza urbana e sei do contrato que existia quando ali assumi como secretário de limpeza urbana. E eu quero que aqui, quem tem empresa, vê se é justo. Se pagar R$137 mil mês para uma empresa roçar grama dentro do Imbé e não estipular quantos metros roça. Podia chover o mês inteiro e não roçar 1 metro quadrado de grama. Os R$137 mil era colocado na conta da empresa. Está certo isso? Os funcionários ficavam às vezes 15 dias, 20 dias parados, porque chovia, mas eles não recebiam o completo. Mas para a empresa vinha os 137. Logo, cancelamos o contrato. Aí não sobra dinheiro para te fazer investimento na cidade mesmo. Isso é só um exemplo. Aí os vereadores aqui, que é hora de debater e se defenderem, temos a CPI aberta. Talvez seja por isso, está com vergonha de ficar, mas ele também não justifica, porque antes também não ficava. Diante dos nossos olhos, não podemos deixar passar, vereadora Virna. Não podemos. E o processo a qual foi feito está à disposição da comunidade. Se contratou um profissional advogado, é mesmo como pegar o doutor Luiz ali e dizer: tu é meu amigo, eu vou te dar 50 mil para te me defender aqui. E escolher ele a dedo e pagar para me defender, mas com o dinheiro da Câmara. Isso não está certo, em lugar nenhum. Não está certo. E isso agora a gente vai apurar. Porque não teve disputa de preço. Não teve, não existiu. E também não existe nada que a advogada essa se baseasse em algum lugar que ela já prestou o serviço para justificar o valor cobrado. E isso nós vamos apurar. Isso não está certo. Então é por isso que talvez não fiquem. A mesma vereadora a qual veio aqui me atacou, ela foi votada para ser membro da comissão que vai investigar. Paz, meus senhores, como falou o vereador Caio. Ela foi lá e entregou uma carta que não quer participar. Não quer. Nós somos pagos para isso. É o trabalho dela. E o argumento que usou, muito fraco. E lá no regimento, eu acho que ela não leu. Lá diz que ela não tem o direito de dizer que não pode participar. Dependendo da justificativa. E a justificativa que ela usou, ela tem que participar sim. Ela até pode não se fazer presente. Mas ela tem que participar. Quando foi para ela ser relatora, que se perguntar para ela o que é relatora, eu acho que ela não sabe, de um processo de CPI contra este vereador aqui em 2024,
porque era ano eleitoral e eles tinham interesse, ela foi relatora, ela não foi membro daí. Aí ela tinha condições. E sabe por que o processo, que isso eu vou falar seguidamente? O auxílio aterro, que ajuda as pessoas. Esse aterro que é capinado à rua e dado para aquela pessoa que mais precisa ou aquele que tem necessidade no momento. Eles abriram uma CPI contra mim e eles mesmos pediam. Eles mesmos pediam. Os vereadores que aqui não se faz presente. E aqui eu quero isentar a vereadora Virna, porque ela não fez parte dessa turma. E dizer para vocês que eu não gosto de vir aqui fazer esse certo desabafos, mas a gente, diante da não presença novamente dos vereadores, a gente tem que registrar, porque fica gravado, e isso aqui um dia vai ser mostrado e a comunidade tem que saber por que eles não ficam aqui. Tem mais um minuto, vereador. Vou concluir. E quero te dar os parabéns aqui, Caio, pelo anteprojeto de lei, para nós tentar agregar todos os bairros com passarela, mas não do tipo daquela que eles fizeram lá no centro, que é 24 horas tirando areia de cima e não se dá conta, e passarela não aguenta, é o cobro passando por cima da passarela. Fazer sim projeto de verdade, projeto com empresas de verdade, não aquela, ele falou também aqui na outra sessão, que eles fizeram 14 colégio, ele vai ter que dizer para nós qual foi o que eles terminaram então. Se for aditivo, eu garanto que foi muito mais. E não terminava. Quero aqui deixar então, Caio, os parabéns e o reconhecimento pelo teu grande anteprojeto, e junto nós já estamos marcando alguns lugares para a gente visitar e ver os tipos de projeto bem adequado para nós fazer. E se Deus quiser, nós vamos conseguir sim, porque eu sei que tu é trabalhador, e com o trabalho a gente consegue trazer as conquistas importantes para a cidade. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Mostra para ele, mostra para ele, mostra para ele, mostra para ele. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião e convoco os vereadores e a comunidade para a sessão ordinária no dia 22 de junho, na sede do Legislativo Municipal, às 18h30. Muito obrigado a todos e uma boa noite.